Você se considera uma pessoa ansiosa? E você acha que essa ansiedade, ela atrapalha o seu sono? Ou atrapalha o momento de você conseguir iniciar o sono? Faz com que você demore mais para adormecer do que a maioria das pessoas ou o que você gostaria? Provavelmente essa relação, ela existe, né? As pessoas que demoram para adormecer, geralmente são pessoas mais ansiosas. E o que é importante a gente entender? O pensamento do ansioso, ele é um pensamento que tem algumas características que a gente consegue delimitar, né? Não é à toa que existem muitas teorias sobre isso, né, e modelos de atendimento em terapia que vão abordar bastante essas questões, mas eu trouxe para a gente conversar aqui uma característica do pensamento do ansioso. Essas características, na prática clínica, a gente chama de distorções. Então, o ansioso, ele é alguém que geralmente sofre muito por antecipação. Ele antecipa finais, né, para as suas histórias, para as suas vivências, para as suas experiências. E o que acontece é que ele funciona, ele vai ter emoções compatíveis com esses finais que ele cria. E esta condição de a gente ficar, né, tentando prever ou tentando adivinhar o futuro das situações, pode muitas vezes levar a gente a se tornar um pouco mais ansioso mesmo, né, a produzir respostas de maior ansiedade, respostas mais disfuncionais, inclusive atrapalhar o adormecer, porque essas preocupações, né, esse sofrimento por antecipação, ele pode também acometer e acontecer justamente nesse período em que a pessoa está tentando adormecer. Então, é disso que a gente vai falar hoje, desse tipo de pensamento, desse tipo de distorção que é muito comum na ansiedade e que a gente vai chamar de adivinhação do futuro ou previsão de futuro. Você que é muito ansioso deve estar se identificando com isso que eu estou dizendo, né? Pensa comigo, quantas vezes você já não previu o futuro, já não previu finais para suas histórias e para suas experiências e pensa, quantas vezes estas tuas previsões que te levaram a ficar tão ansioso, tão agitado, num sofrimento tão grande, às vezes com sofrimento físico também que acomete grande parte dos ansiosos, e essas coisas, esses finais, eles não se confirmaram. É importante a gente pensar sobre isso. E é muito importante a gente entender que a gente comete estas distorções da realidade, né? Porque é isso, é uma distorção da realidade. O ansioso, ele prevê o futuro, né? Ele adivinha o que vai acontecer e ele já está emocionado, né? Com uma emoção compatível àquele final, que geralmente é um final muito ruim. Por isso que é um sofrer com antecedência, né? Por isso que é um sofrimento por antecipação, porque nem aconteceu e a pessoa já está apresentando um padrão de resposta, né, e um sofrimento físico como se aquilo tivesse de fato acontecido ou se ele tivesse plena certeza de que aquilo vai acontecer. Então, o meu objetivo é fazer você começar a olhar para os teus pensamentos. E olhar para os teus pensamentos quer dizer entender e identificar quando é que você pode estar tentando adivinhar o futuro ou prever o futuro e sem ter bola de cristal que vai te dar certeza do que vai acontecer. A gente não tem certeza das coisas. E aí um exercício que ajuda muito a gente a pensar sobre isso e manejar um pouco essa ansiedade é a gente tentar fazer uma recapitulação. Quantas vezes eu já previ situações de finais muito difíceis para mim, né? Sofri muito por antecipação e no final das contas não aconteceu nada daquilo que eu previa. Quando a gente começa a se dar conta disso, a gente começa a diminuir a frequência desses pensamentos, porque na verdade a gente para de acreditar neles, tanto assim. E quando a gente para de acreditar neles tanto assim, eles param de gerar respostas tão ansiosas, tão difíceis, né, e de tanto sofrimento. À medida em que essas emoções elas vão entrando no lugar, a frequência desses pensamentos a longo prazo vai diminuindo também. E a gente diminuir esses pensamentos vai fazer, ou a gente se relacionar com eles de outra maneira, né? Entender que eles estão ali, mas que não necessariamente eles são verdade.
ou que eles são compatíveis com a realidade. Isso vai fazendo com que a gente maneje as nossas emoções, né, cuide das nossas emoções e que a gente possa promover respostas mais funcionais, como é o adormecer. Então, o dormir é uma resposta adaptativa, é uma resposta funcional para um estímulo que a gente dá, que é deitar na cama. Quando a gente não consegue esta resposta, alguma coisa está truncando esta relação muito natural, né, que é o adormecer. Adormecer é um processo natural, que a gente acaba desaprendendo ao longo do tempo por conta destas questões como essa que eu estou contando para vocês agora. Então, é muito importante que o ansioso comece a identificar, né, que ele comete esta distorção, que ele tende a ficar tentando adivinhar o futuro, que ele fica ali criando finais e que ele vai cultivando emoções, geralmente muito negativas, né, relacionadas a esses finais que ele vai criando, para problemas do dia a dia, coisas muito simples e também para problemas, né, muito complexos. Isso não quer dizer que as coisas às vezes não vão dar errado, às vezes elas dão errado, né? E aí a gente precisa saber o que fazer nessas condições e como é que a gente vai se virar com isso, mas enfim, existe, é claro, o lado funcional da antecipação, né? Eu entender que eu preciso criar saídas, né, para quando eu tenho uma condição, uma situação difícil na vida, eu criar várias saídas, né, me habilita a poder flexibilizar o meu comportamento diante do problema. Mas não necessariamente eu criar saídas significa que eu vou acreditar que aquele futuro ruim, aquela resolução ruim é o que vai acontecer, aquele pior cenário, que aí a gente vai entrar já numa outra distorção, né? Então é isso. A gente identificar que porque eu sou muito ansioso e tenho esta tendência, eu posso estar criando situações antes delas acontecerem, distorcendo a realidade e me comportando, né, de maneira compatível com este final que eu criei e não com necessariamente o que vai acontecer, como já deve ter acontecido muitas e muitas vezes na sua vida. A partir do momento que a gente começa a identificar isso, a gente começa a se emocionar menos com esses pensamentos e aí, quando isso acontece na hora de dormir, a gente começa a entrar num processo de verdade, começar a adormecer mais rápido, porque esses pensamentos não eliciam emoções mais tão poderosas e tão doloridas e tão assustadoras para nós. Tá legal? Então, mãos à obra. Vamos começar a pensar sobre o pensamento. Isso é um grande ganho, né? Um grande ganho de qualidade de vida, um grande ganho na maneira da gente se relacionar com a gente mesmo, da gente olhar pra gente mesmo, né? E que promove mudanças muito duradouras, certo? E muito saudáveis.